junto, né? Que a palavra do Senhor é o nosso alimento diário. A palavra do Senhor é aquela palavra que nos purifica, nos testifica de todas as coisas. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais, se quiser acompanhar também através da sua Bíblia, que você acompanha também essa palavra maravilhosa. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, se assentando, nos ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia ele, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando, e endireitou-se, lhe disse: aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar, se escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E adiantando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pode sentar, igreja. Nosso tema é perdão e transformação. No primeiro versículo a palavra diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Em todos os textos que a gente olha o Monte de Oliveira, Jesus se retirava sempre para orar ao Pai. Porque o Senhor Jesus, ele se preparava para as coisas que iam acontecer adiante. Mas eu aprendo uma coisa, irmão Renan, para o aprendizado meu e para você, que todos os momentos que você sai da sua casa, que seja para trabalhar, para que seja para fazer outra coisa, ora ao Senhor. Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá fora. Jesus orava ao Pai pedindo sabedoria a Ele, para que todas as coisas que viessem sobre Ele, Ele sabia resolver com sabedoria. Porque era um homem manso de falar, era um homem que tinha um coração puro, era um homem que ensinava a todo momento a tua palavra. E pela manhã cedo ele voltou do templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando o ensinava. Eu fico olhando essa passagem, irmão. As pessoas tinham prazer de ouvir Jesus. Nós estamos chegando um tempo que as pessoas já não estão tendo prazer de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas já acostumaram com o ambiente que eles estão. As pessoas já acostumaram com o modo que você está vivendo. Porque você está perto de Jesus. As pessoas se assentavam junto com Jesus, porque quando ele ensinava, irmão Renan, ele falava do amor do Pai, ele falava das coisas do céu. Eu vou te falar algo que Deus colocou no meu coração. A tua casa, quem te conhece é só você, não é? Eu não conheço a tua casa, eu não sei quantos cômodos sua casa tem, eu não sei, a não ser que eu vou lá para visitar. Então, se Jesus fala do céu, ele conhecia aquilo que estava no céu. Somente ele podia falar o que tinha lá, para mostrar o que era o céu para nós. Eu não posso falar nada de você, mas você pode falar para Jesus. E ali, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Nessa palavra também a gente vê que as pessoas tentaram acusar Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo queria matar ele. Em todo o tempo eles queriam tirar Jesus do centro de todas as coisas. Por quê? Porque eles não aceitavam Jesus pregando o amor. Eles não achavam que a misericórdia de Jesus para aquelas pessoas não podia ter. Mas não foi isso que o Senhor ensinou desde o princípio. Que nós devemos ter misericórdia, nós devemos ter amor ao nosso próximo. Interessante que esses homens estavam a todo momento
zombando de Jesus, tentando, né, atrapalhar Jesus naquele momento. Mas a palavra também diz que Jesus estava ali naquele momento, ele estava escrevendo algo na terra, na areia que ele estava. A palavra não diz o que ele estava escrevendo. Mas vocês vejam, irmão Renan, os irmãos que aqui estão, que Jesus estava numa paz tão tranquila, mas tem momentos que alguém vai tirar a sua paz. E ele estava ali tirando a paz de Jesus naquele momento, queria tirar ele no foco que ele estava naquele momento, ensinando o teu povo. Porque a gente também vivemos num tempo que as pessoas querem tirar a sua paz. Às vezes você está num ambiente tão alegre, vem alguém querendo, né, te atrapalhar, falar algo para tirar você do foco. Então Jesus estava ali numa paz tão tranquila, porque a sabedoria estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. Eu falo para vocês, não era fácil para Jesus também, sabe por quê? Porque ele estava como um homem, como eu e você aqui estamos. Ele não era como Deus naquele momento, mas ele estava como homem. Ele dependia do Pai em tudo. Ele obedecia a palavra de Deus. Ele obedecia o Pai, ele obedecia o Espírito Santo. A palavra diz que todo momento que Jesus estava ali, o Espírito Santo trabalhava na vida dele. Ele revelava as coisas através do Espírito Santo. Então, se algo está sendo revelado, porque o Espírito Santo revela você. A palavra, ela revela você a todo momento. Mas às vezes as pessoas não percebem o que Deus está falando, porque eles estão preocupados com as coisas lá fora, esquecendo que você está aqui dentro do ambiente aonde que Deus quer falar com você. Eu falo isso, sabe por quê, irmão? Que eu já participei de outra igreja, eu participo desse ministério, e a gente, quando está ali de prontidão, em pé ali, a gente fica percebendo. Às vezes tem pessoas que nem prestam atenção na palavra. A gente percebe que as pessoas estão com o coração e a mente em outro lugar, esquecendo que o melhor está aqui, que é a palavra do Senhor. Então ali eles trazem aquela mulher, irmãos, para acusar Jesus em todo momento. Mas Jesus conhecia a lei. Interessante que Jesus, em momento algum, não usou a lei contra eles. Mas Jesus usou o que? Sabedoria. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, em Levítico 20:10, a palavra diz: se o homem e a mulher forem apanhados em adultério, eles tinham que morrer. Mas eles trouxeram só uma mulher, Renan. Olha como é que eles ali tentaram contra Jesus, tentaram ali querendo enganar Jesus. Alguém engana Jesus? Ninguém engana Jesus. Porque ele é conhecedor da lei e da palavra. Desde o princípio ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração. E sabemos que esse Deus que nos perdoa a todo momento, porque nós erramos a todo momento. Imagina se o Senhor nos perdoasse a todo momento, hein? Como é que seria nossas vidas? Nós sabemos que nós temos perdão porque ele é gratuito. Mas a transformação depende de mim. Não depende de Deus, mas depende de mim. A transformação na sua vida é você que tem que ter ela, não é eu que posso fazer por você. Porque perdoar, ele perdoa. Mas daqui em diante é você sozinho naquele momento. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu fazia coisa errada, eu não vou fazer mais. Nesse dia mesmo eu estava conversando com um amigo de infância, e conversando sobre a palavra, irmão, o mais difícil hoje é a pessoa entregar tudo em favor de Jesus. É renúncia. Porque se nós for olhar hoje, nós estamos no tempo que o maior número de evangelhos afastaram da presença de Deus. Que é o mais difícil é você largar tudo em amor do evangelho. Por que Pedro foi um homem na palavra, um homem que aprendeu com Jesus? Porque ele teve que largar a família. Não que ele não deixou de amar a mulher, a sogra, a família dele. Mas ele deixou tudo pelo amor da palavra. Às vezes nós também achamos momentos que nós não queremos deixar muitas coisas para pregar a palavra do Senhor. Eu não estou falando isso por você, eu estou falando por mim. A gente tem que renunciar todos os dias. Eu tenho que renunciar a minha vida todos os dias diante do Senhor, arrepender todos os dias. Porque o arrependimento
que vai levar você à salvação. Não é remorso, é arrependimento. Remorso quando você faz algo e depois você torna a fazer de novo. É remorso. Mas o arrependimento é a verdade dentro do seu coração. Então Jesus não falou uma mentira para aquela mulher. Jesus falou, vai e não peques mais. Então aquela mulher recebeu algo tão importante na vida dela. Aquela mulher quando chegou ali, irmão, ela chegou sabendo que ia morrer. Porque a palavra estava dizendo que era para a morte. Mas eles esqueceram que naquele momento o advogado estava ali. Às vezes a oportunidade está passando por mim e por você e nós não estamos pegando essa oportunidade. Essa mulher teve aquela oportunidade de aquele momento ela foi entrega perante Jesus. Porque Deus ainda usou ele de levar ela até Jesus. Porque se ele fosse olhar, já tinha matado ela antes. O desejo daquelas pessoas, naquele momento, sabe o que era? Era ver sangue. Era ver aquela mulher morta. Você sabe por quê? Que a misericórdia não andava com aqueles homens. O amor daqueles homens não era amor a si próprio. Mas Jesus ensina que se você ama você só, está errado, você tem que amar o seu próximo também. É você dedicar a vida do teu próximo todos os dias. Que seja você orando por alguém. Porque eu sempre falo isso, porque todos que estão aqui, só estão aqui porque alguém orou por você. E tinha pessoas que oravam por mim. Pessoas que pregavam para mim. Eu tive oportunidade há muitos anos de aceitar Jesus e não aceitei. Mas por quê? Porque eu não queria fazer a vontade de um homem e nem da minha esposa, que ela sabe disso. Eu levei anos para que um dia eu entrei em angústia, com a minha alma ferida. Eu chorei, uma coisa que eu não chorava perante ninguém. Mas eu chorei nesse dia, eu quebrantei diante de Deus. E tinha uma pessoa que eu tive que me expor minha vida naquele dia. Eu estava vivendo um tempo que a tristeza estava dentro do meu coração. Nada preenchia a minha vida. Até que os irmãos me chamaram. Vamos para a igreja. Aceita Jesus. E eu fui naquele dia para a igreja. No dia que eu preparei para ir para a igreja, minha esposa, minha filha já estava preparada. E eu falei com elas assim, hoje eu vou na igreja. A minha filha não acreditou que eu ia, irmão. A minha filha, pai, eu não acho que você vai. A palavra que ela me disse. E a minha esposa arrumou a roupa. E era dia dos pais naquele dia. E eu fui para a igreja. Lá, ouvi a palavra, os irmãos me abraçaram, ficaram felizes porque eu estava naquele lugar. Mas eu não aceitei Jesus no primeiro momento. Eu esperei o tempo certo, porque às vezes você faz coisas por emoção e não pela razão. Então eu esperei o momento certo e fui lá na frente e aceitei Jesus como meu único Salvador. E quando eu aceitei Jesus, eu pedia muito a Deus nas minhas orações, que não era a oração que eu faço hoje, irmão. Você que às vezes fica, às vezes com vergonha de orar, eu também passei por isso. Eu fiz uma oração simples. Senhor Jesus, se o Senhor me dá tempo, eu quero ser batizado. Então eu fiz o preparo de discipulado e passei pelas águas e falei com o Senhor Jesus, agora, Senhor, estou nas tuas mãos, que se eu fazer agora adiante, está feito. Porque se eu morresse naquele momento, eu já tinha preenchido a tristeza que estava no meu coração em alegria. Por isso que essa mulher ali, ela saiu com alegria no coração. Porque ela recebeu algo do Senhor Jesus, uma palavra que ela precisava para a alma. Eu não te condeno, te perdoo. Porque nós recebemos essa palavra um dia. Jesus, Ele perdoa você em todo momento da sua vida. Às vezes você pode sair aqui, você pode ser afrontado lá fora. Porque alguém quer tirar a sua paz interior, a sua paz espiritual. Mas que você não venha olhar para essas pessoas. Jesus estava ali inclinando no mesmo jeito, escrevendo. Mas quando ele diretava, ele falava algo que eles precisavam. Aqueles homens saíram ali feridos, mais que aquela mulher. Aqueles homens saíram como fosse apedrejados por Jesus, com uma palavra que ele diz: se você não tem pecado,
a primeira pedra. Quem não tem pecado? Somente Jesus não tinha. Somente ele podia apedrejar aquela mulher, irmão Renan. Somente Jesus podia acusar ela, você errou. Mas ele não é um momento de eu te julgar. Hoje nós estamos vivendo um momento de Jesus é nosso advogado. Mas ele vai julgar todas as nações. Que seja rei, que seja príncipe, que seja autoridade. Todo joelho dobrará diante dele no dia do juízo. Mas a palavra que nós queremos ouvir, bendito de meu Pai, venha. E por isso que eu falo, se você está firme, continua firme na presença do Senhor. Continua orando. Mesmo que seja sua oração seja pequena, que seja uma oração de 5 minutos, que seja uma oração de 10 minutos, não importa. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer ouvir a tua voz de interior que você está sentindo. Senhor Jesus quer transformar a sua vida nessa noite. Senhor, tira de mim aquilo que me faz pecar. Senhor, tira de aquilo que às vezes me atrapalha de chegar até o Senhor. Senhor, tira todo o meu vício, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que é podre dentro de mim. Davi, quando ele peca, ele viu que era uma sujeira, tanto o pecado, que o pecado esmagava Davi por dentro. Mas Davi entendeu, Senhor, me perdoa. Ele se arrependeu. Porque Deus conhece o coração que se arrepende. A palavra diz que quando uma vida se arrepende, há festa no céu. Imagina a festa lá no céu quando uma vida se arrepende diante do Senhor. Quando uma vida se encontra, essa mulher ela recebeu a resposta que ela precisava. Mas quando ele fala, não peques mais, agora é você e sua vida. O que eu pude fazer, eu já fiz. Agora o caminho é você que vai trilhar. Eu não posso pegar você da sua mão e ir na sua casa todo dia, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para evangelizar. Não, isso depende de você. Jesus não pega a gente forçado, porque tudo tem que ser por amor. E quando você coloca amor, que seja para pregar, que seja para louvar, tudo flui dentro do ambiente da casa do Senhor. Amor é uma palavra tão pequena, mas tem muita serventia em nosso coração, irmão. Esse amor de Jesus tem que estar dentro de nós, a essência de Jesus tem que estar dentro de nós. Ontem eu estava conversando com o irmão, é verdade, nós somos vigiados 24 horas, no seu jeito de falar, do seu jeito de andar, do seu jeito de agir. Porque o inimigo está aí fora, esperando que você erra, um momento que você começa a ser fragilizado para te acusar. A palavra em Jó fala que o nosso inimigo, ele estava tendo acesso, o santo do santo lá no céu, aonde ele fala, você está rodeando meu servo Jó. Você sabe por que eu estou falando com isso? Que todo momento ele está assim, aí ó o irmão, o que está fazendo contra ti? Você morreu por ele, seu sangue foi derramado por ele, aí ó. Mas Jesus está assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E que nesse momento essa palavra esteja dentro do teu coração. Que nessa noite, se você deseja ser transformado, deixe o Senhor transformar a sua vida. Eu estou falando por mim que eu estou sendo transformado todos os dias. Eu preciso me transformar, tirar ainda aquilo que ainda me prende. E que você nesse momento levanta para que nós viemos adorar o Senhor.